Nós venhamos a apresentar o nosso coração disponível e dar crédito a Jesus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Se for evangelho, se for palavra e tiver corações disponíveis, ela dá fruto 30, 60 e 100 por um. Eis que o semeador saiu a semear, mas uma parte caiu à beira do caminho, porque as pessoas ouviam de mau grado. Outros caíram numa terra rasa, a semente não tinha profundidade, não tinha raiz em si mesmo. Outros creram de fato na mensagem, mas tinha muitos espinhos, os cuidados e as fascinações deste mundo. Sufocaram a semente de Deus. Mas tem aqueles que de fato caíram em boa terra. Ao que tem se lhe dará, e aquele que não tem, até aquele que julga ter lhe será tirado. Se nós tivermos um coração, a estatística é de 4 para 1. Você pode ver que tinha 3 corações irregulares, que não era chão fértil para Deus, mas um coração bom. Se você tiver um coração disponível para Deus, pode ter certeza que essa semente entra, penetra e dá fruto. E pode ter certeza que Deus não aguenta a fé. Se tem uma coisa que Jesus não aguenta, é um coração que responde em fé. Olha as belezas que Jesus via. Oh, mulher, grande é a tua fé. Eu nunca vi uma fé como esta para aquele centurião romano em todo Israel. Imaginou você aqui no meio, Jesus contemplando, você dando crédito para a palavra de Deus? Aí ele vai ficar muito feliz e ele pode mudar a sua vida a partir de hoje. Não é discurso sensacionalismo, eu não estou levando para o lado emocional, eu estou pregando o que está relatado na Bíblia. As pessoas saíam transformadas pelo Espírito de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite? Livro de Salmos, no capítulo 13. Vocês podem ficar sentados, nós vamos ler juntos. Salmo de Davi, Salmo 13. Salmo 13 é um salmo de Davi. Já está aqui? Tá? É o Salmo número 13? Posso ler? Olha só. Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga a meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha só, quando nós, os crentes, ou os evangélicos, eu não estou falando de todos, mas no mínimo eu posso falar de uma grande maioria, a gente vê uma pessoa que serve a Deus, e de repente ela começa a passar por um vento, por momentos de sofrimento. A interpretação de muitos é assim, ó, Deus está pesando a mão. O que será que o irmão fez de errado? Ou então, o irmão tem dado brecha, o diabo entrou e retalhou a vida dessa pessoa, né? Que de fato, se ele fosse um homem de Deus, ele não estaria passando por essas coisas. Existem versículos para a gente justificar essa linha de pensamento. O que o homem plantar, ele também ceifará.
existe a lei da semeadura, de Deus não se zomba, né? Deus, ele castiga, Deus, ele corrige os seus filhos. Então, muitos às vezes vê pessoas passando por sofrimento, e esse é o diagnóstico, né? Ou é o diabo que entrou e detonou com a vida da pessoa, ele abriu espaço, ele deu brecha e as coisas aconteceram, ou então é Deus que está corrigindo, disciplinando. E a Bíblia fala de fato de disciplina. Paulo diz ali em relação à ceia de Corinto, eles fazendo a ceia de forma leviana, ele diz: é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e nem poucos os que dormem, nem poucos os que morrem. E a palavra de Deus, no livro de Hebreus, diz que Deus corrige aos seus filhos, porque não são bastardos, né? Um pai que ama, corrige os filhos. A gente vê Deus, ele de fato, na Bíblia inteira, pessoas às vezes sofrendo por correção e por disciplina divina. Mas nem sempre é assim. Nem sempre nós estamos sofrendo por conta daquilo que nós plantamos errado. Às vezes, Deus, ele resolve provar o nosso coração sem causa e efeito. Teólogos tentam justificar o porquê que Jó passou por todas aquelas coisas. Alguns dizem: porque Jó, ele tinha medo, né? Porque senão ele não passaria por isso. E tentam atribuir como os amigos de Jó chegaram para Jó e diziam que ele estava passando pelo que passava, porque ele tinha pecado oculto ali, alguma coisa ele tinha feito. E esse é o grande discurso de Jó, que ele não tinha pecado para confessar. Lógico que ele era pecador, mas nas proporções do que Jó estava passando, ele não estava colhendo aquilo que ele tinha plantado. É só você ler o início do capítulo e ser honesto com a sua leitura. Tem visto o meu servo Jó? Não tem ninguém como esse aqui na terra. Homem justo, reto, íntegro e que se desvia do mal. Você imaginou diante de todas as pessoas na terra, um homem chama a atenção de Deus por conta do seu temor, por conta da sua atitude. E é Deus quem puxa o assunto com Satanás. Não foi Satanás que veio falar de Jó, foi o próprio Deus que falou. E Satanás dizia que Jó era temente a Deus e servia a Deus por conta do que Deus fazia por ele. Mas assim é fácil. O Senhor dá tudo para ele, o cercaste com tantas séries, tira tudo que ele tem, você vai ver se ele não muda de posição, se ele não blasfema. E aí Deus, resumindo a história, permite que o diabo entra e arromba a vida de Jó em todos os aspectos. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu não só os filhos, mas perdeu a sua saúde, né? Depois Deus autoriza que ele poupasse sua vida. Jó perdeu seus bens, né? E ainda assim Jó, ele chega e diz: eu saí do ventre da minha mãe e voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Então, a vida de Jó é um exemplo de que às vezes existem momentos da soberania de Deus que ele é livre para nos provar e para nos podar da maneira que ele quiser. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estão em mim não der fruto, meu pai corta, mas aquele que dá fruto é o que frutifica. O meu pai limpa, o meu pai poda para que venha dar mais fruto ainda. O exemplo que eu estou falando, se ainda existe algum resquício de dúvida em relação a Jó, em Jesus ninguém pode falar nada. Era homem de dores, homem que aprendeu as coisas como homem aqui pelo que sofreu, homem que foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo, homem que passou pelo Getsemane, homem que foi cuspido no rosto, que em dia de festa, onde todos festejavam, ele estava sendo o cordeiro imolado, pregado numa cruz. E qual era a culpa de Jesus? Jesus não tinha feito nada. E talvez na história de Jó você pode dizer: mas foi o diabo que fez. O diabo foi só um coadjuvante, foi só um cachorro amarrado na corrente, onde Deus
permitiu que ele fosse, até onde Deus queria. A palavra de Deus diz que Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado. Não foi o diabo que encheu a cabeça de Deus e Deus cedeu. Deus provou um homem porque ele é Deus e não tem que dar explicação a homem nenhum. Ele é Pai Celeste, Ele é soberano e Ele conhece o fim da história e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A Bíblia inteira é coberta de homens que andaram com Deus e foram esmagados e esmirilhados. O apóstolo Paulo diz: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Hoje a gente vê um evangelho água com açúcar. Hoje a gente vê um evangelho sendo pregado aonde o homem que serve a Deus, ele não pode sofrer. E a palavra de Deus diz que a tribulação, ela faz parte da vida do crente. Passar por sofrimento faz parte da vida do crente. Lázaro era amigo pessoal de Jesus, e Jesus disse aos seus discípulos: eu me alegrei muito de lá não estar. Ele deixou o amigo morrer para que depois a glória de Deus se manifestasse. Depois de 4 dias ele vai e ele ressuscita aquele homem. Jesus compele, ele empurra os seus discípulos de propósito para o mar, para o meio vendaval, e depois ele vai salvar. Às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus prega uma peça, às vezes Deus nos coloca de propósito em meio ao vendaval, em meio à tempestade da vida, porque Deus é Deus e Ele não tem que dar explicação a ninguém. Mas eu quero te dizer uma coisa: se é Deus que colocou, Ele está no controle e Ele sabe o que Ele está fazendo, agindo. Deus, quem impedirá? É Deus soberano, o Deus que controla os mares, Ele cuida dos pássaros, Ele veste os lírios do campo. A voz do Senhor fala, a voz do Senhor preside os dilúvios. Ele é Deus de Noé, Ele é o Deus da grande tribulação, Ele é o Deus que está no controle dos maremotos e da tempestade da sua vida, não tendo por quem jurar, jurou para si mesmo, nome acima de todo nome, Deus Altíssimo, que honra o seu Filho Jesus. Este é o Evangelho, esta é a mensagem de Deus. Nem sempre a nossa vida está virando de ponta cabeça, porque a culpa é do homem. Às vezes é Deus quem faz isso de propósito para provar os nossos corações. O Salmo 13, depois de eu ter falado isso, fica mais fácil da gente entender. É um salmo de Davi. E se você prestou atenção, não tem confissão de pecado. Davi, o Salmo 38, ele estava gemendo porque ele tinha pecado. O Salmo 32, ele está gemendo de dores por causa de pecado. O Salmo 51 é como Davi peca em relação a Betseba. O Salmo 13, ele não está tendo um problema com Deus por conta das coisas que ele fez. Ele está tendo um problema com Deus por conta das coisas que Deus não estava fazendo em relação à vida dele. E Davi começa dizendo: até quando, Senhor, esquecer de mim para sempre? Ele estava se sentindo esquecido por Deus. Alguém já se sentiu assim? Com o sentimento que Deus não está fazendo nada na sua vida? Parece que eu estou sozinho, parece que Deus não vê. Esquecer de mim para sempre, porque não era coisa de um dia, era sempre, todo dia, era um ciclo, era uma estação. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir, e há tempo de saltar de alegria, há tempo de plantar e há tempo de colher. E essa é uma estação ruim,
E não tinha do que Davi se arrepender, o problema estava com os céus estavam fechados. Até quando ocultarás de mim o rosto? Buscava a face de Deus e Deus se escondia, Deus não falava, Deus não respondia, estava vivendo uma estação ruim, tempos difíceis de silêncio e de sequidão. Até quando, verso 2, eu estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Não era um dia triste, não foi um momento de tristeza, ele vinha numa sucessão de dias de tristeza, em conflito com a sua alma, e Deus não falava, Deus não respondia. É como se a gente vem na igreja, busca Deus, faz jejum, bate na porta e a porta não abre, pede para o pastor orar, ajoelha e persevera, e Deus parece com as mãos fechadas e com o ouvido tampado, e não está agindo em relação àquilo que nós estamos fazendo. E mais, o inimigo se levantava: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Porque nessas horas, o que o inimigo quer é falar bem feito. Olha lá o crente, busca Deus, olha lá, não vai lá cantar, não fica falando de Jesus. E aí, cadê o seu Deus? É que nem Jesus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E o inimigo gosta de fazer essas coisas, né? E Davi estava passando por esse momento e não tinha o que fazer, porque às vezes a gente consegue correr para um médico e resolver, o patrão pode emprestar um dinheiro, mas eu estou falando de um cerco espiritual, onde as coisas não acontecem e só Deus de fato ele pode agir nas nossas vidas. Agora, o que a gente faz quando isso acontece? O que eu e você podemos fazer quando nós somos alvos dessa soberania de Deus e Deus de fato ele fica em silêncio e ele não responde às nossas orações? A primeira coisa que a gente aprende aqui com Davi é que Davi, ele se queixa a Deus, ele se lamenta a Deus, ele conversa com Deus. Existem muitas pessoas que falam assim: eu só vou agradecer a Deus, eu não vou mais pedir porque eu já pedi demais, e eu vou só agradecer daqui para frente. Eu quero dizer que você é um grande irresponsável, porque Jesus deixou como mandamento: pedi, dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, ele encontra, e onde bate a porta se abre. E a oração de um justo, ela pode em muito em seus efeitos. Nós podemos sim, e devemos, como mandamento, fazer as nossas orações. Só que o povo, ao invés de eles lamentar e se queixar, faz a opção de reclamar. E quando nós reclamamos, eu quero te dizer, por exemplos nas Escrituras, que nós aumentamos o tempo da nossa prova. O povo tinha que andar 40 dias no deserto e reclamava de tudo ali em relação a Deus com Moisés, e 40 dias virou 40 anos. Quando nós murmuramos, nós andamos para trás e nós nos afastamos de Deus e do favor de Deus ainda mais. Nós podemos pedir, nós podemos clamar e devemos pedir coisas boas. Infelizmente hoje Deus também não atende às nossas orações, porque as pessoas pedem para esbanjar, pedem os caprichos do coração. Com essa mensagem hoje dinheirista, onde bênção de Deus é você ter uma poupança bem gorda, esse evangelho, eu não tenho medo de chamar louco pelo nome, onde nós vemos pessoas distorcendo a palavra de Deus. Edir Macedo, R.R. Soares,
Valdomiro Santiago, a Bíblia me autoriza, como o apóstolo Paulo chamava, Emineu, Fileto, Alexandre Latueiro, Demas, homens que se desviaram da verdade, homens que estão cobrando, arrancando o couro das ovelhas, são mercenários. Pablo Marçal, coaches da fé, pessoas que só pregam a bênção financeira. Não acumuleis tesouros nesta terra, aonde a traça e a ferrugem come, mas ajuntai os tesouros lá do alto, aonde ninguém pode roubar. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pessoas que são ricas financeiramente, mas são pobres para com Deus. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Nós devemos pedir as coisas boas. Se de fato nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve e é Deus fiel para atender os nossos pedidos. Ele disse aos seus apóstolos: se as minhas palavras estiverem em vós, e vocês permanecer no meu amor, e o que me ama é o que tem os meus mandamentos e os guarda, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Deus é Deus para atender. Vós que sois maus, sabei da boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará coisas boas ao que vos pedirem. Se pedir um pão, Ele não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, Ele não vai dar um escorpião. Se nós pedirmos coisas alinhadas com a sua vontade, pode ter certeza que Deus ouve e nos atende. Mas as pessoas não pedem mais. Hoje é Deus, eu não aceito, eu sou teu filho, eu sou filho do rei, eu não aceito porque está na tua palavra, como se tivesse direito. A palavra é graça divina. Se Deus quiser, meu irmão, Ele te prova e vai te levando por muito tempo. Eu nunca vi Jesus falar assim com Deus. Eu nunca vi os apóstolos falarem assim com Jesus. São pessoas submissas, com a cerviz quebrantada, e nesse espírito você pode ter certeza que Deus Ele está ouvindo as nossas orações. A segunda coisa que a gente aprende aqui, com este salmo, é que o maior patrimônio de Davi, mesmo Deus sendo em silêncio, estando em silêncio, continuava sendo Deus. Olha que Davi, como ele chama Deus, olha como ele chega diante da presença de Deus. Ele continua chamando Deus de Senhor. Atenta para mim, verso 3, responde-me, Senhor, Deus meu. Ainda que Deus tinha se ocultado da vida dele, era Senhor e era Deus meu e Deus meu. Por que me desamparaste? Mas continua sendo Deus meu e Deus meu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem pessoas que abrem mão de Deus no dia da prova. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que espera no Senhor sobem alto como águia, renovam as suas forças, caminham e não se cansam, correm e não se fadigam. Se de fato nós esperarmos no Senhor, pode ter certeza que nós não vamos nos frustrar. Tem gente que acaba o vinho da festa, ao invés de esperar o vinho novo, vai embora. Não quero saber mais de Deus. Relações cortadas, Jesus. Sou teu filho, não aceito passar mais por isso. Tem que andar junto com Jesus, negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir. Quem quiser vir após mim, não é para passar na frente, não é para ficar lá no fundo, é para andar ombro a ombro e lado a lado com Jesus. Não tem erro, gente. É um momento, é uma fase, é uma estação que vai passar. O último estado de Jó se tornou maior do que o primeiro. Vê se Jó quis voltar para trás, porque Deus
estava no controle de todas as coisas. Então Ele é o maior patrimônio. Verso 3: responde-me, Senhor, Deus meu e Deus meu, ilumina os meus olhos. Ele pede graça, Ele pede luz, Ele pede coisas boas. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Tinha acabado o brilho do olhar e só Jesus podia restaurar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz deste ar sejam trevas, que grandes trevas serão. Agora olha só, o que acontece? No verso 5, o salmo muda de tom. Davi, ele dá um salto na sua existência, aonde ele estava dizendo que a sua alma estava carregada de tristeza, o coração triste todos os dias, a cada dia. Ele diz o seguinte: no tocante a mim, verso 5, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. A salvação ainda não tinha chegado, ainda Deus não tinha operado, mas o coração já estava contemplando a esperança da sua salvação. Nós não podemos inclinar a nossa alma para os nossos caprichos, mas a nossa alma deve estar inclinada para o nosso espírito. Eu não ando pelos meus sentidos, eu não ando pelos meus sentimentos, eu não ando por aquilo que eu vejo, eu não ando por aquilo que os meus olhos contemplam, mas o justo viverá pela fé. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção dos fatos que não se veem. Ainda que os meus olhos não enxerguem, eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que eu creio. Senhor, nesta noite nós te damos crédito. Tu és o Deus da minha salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro não vem do gerente do banco, o meu socorro não vem do médico, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Jesus. O socorro vem do alto. Ele pode usar as pessoas, mas é dele que eu vou ficar esperando. Ele é Deus que me salva para o céu. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas é Deus de livramento. Ainda nesta vida eu vim para que tenhamos vida e vida em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é o autor da vida, o caminho, a verdade e a vida. A vida é uma pessoa, Jesus Cristo, Deus. Ele é Deus que me salva. Ele é Deus que me salva nesta vida. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Não tem diabo para soprar nos meus ouvidos. Bota o meu capacete da salvação. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que homem nenhum se glorie. Aquele que vem a mim,
de maneira nenhuma eu lançarei fora aquele que o Pai me deu, ninguém arrebata das minhas mãos. Glória a Deus. Eu sou dele. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Perdoado estão os teus pecados. Tetelestai, apago, quitado e consumado. Ele pagou a minha dívida. O escrito de dívida foi rasgado e encravado na cruz. Está pago, está perdoado, não deve mais nada para Deus. Glória a Deus. Ele é Deus Salvador, Salvador de todos os homens, e o justo viverá pela fé. Se nós andarmos pelo sentimento, se nós andarmos no caminho largo, se nós andarmos na insensatez dos nossos caminhos, Deus não vai fazer. Mas se de fato nós formos servos e continuarmos crendo, pode ter certeza que Ele é Deus da minha e da tua salvação. Ele é especialista em salvar. Ele é especialista em deixar uma situação em catástrofe, em desmilagre, para poder fazer um milagre na sua vida. Ele deixa. Deus vê um filho se afogando. Se eu tiver com meu filho me afogando, eu entro em pânico e vou salvar. Ele é Deus, Ele sabe. Se morrer, Ele ressuscita. Ele sabe e Ele vai até as últimas consequências. Ou não foi assim com Abraão? Abraão, ele está acostumado com Deus, todo bonitinho, onde as coisas dão certo, onde Ele só faz coisas boas. Abraão, pega aí seu único filho e oferece como sacrifício. E Abraão foi. E uma coisa que, se nós estivéssemos hoje subindo a pedra grande e dizer assim: eu estou indo sacrificar o meu filho porque Deus mandou, todo mundo ia internar você, ia falar que você estava possesso de demônio e expulsar o diabo da tua cabeça, porque Deus não faz um negócio desse. Mas Ele é Deus que às vezes nos leva até a loucura e até as últimas instâncias para se revelar como Deus. Às vezes, para a gente conhecer a Deus, a gente conhece a Deus sem ter a presença de Deus, para a gente valorizar que tudo é graça divina. Ele é o Deus de Gibeão, que manda dispensar toda a tropa, para que o poder de Deus venha ser ressaltado e que seja a boa mão do Senhor agindo em prol das nossas vidas. Davi termina o salmo, que inicia-se com tristeza, dizendo o seguinte, verso 8: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. As coisas não tinham acontecido, mas o coração já estava sendo visitado. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Em tudo dai graça, sem reclamação, porque esta é a vontade de Deus, e Ele sabe o que está fazendo. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém contente? Cante louvores, bota mais lenha na fogueira, exalte o teu Senhor, começa a louvar a Deus em meio aos momentos de dificuldade. As pessoas adoram a Deus só no momento que às vezes as coisas estão indo bem. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, adora na provação, adora nos momentos difíceis. Eu vou tomar uma decisão nesta noite. Eu vou louvar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A alegria pertence a Deus, a alegria é graça divina. Alegrai-vos no Senhor. Deus habita em meio aos louvores. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, habite o vosso pensamento. Ele é Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nome acima de todo nome. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Não vamos deixar a peteca cair. Eu adoro a Deus, mesmo em meio à dificuldade.
o meu coração sabe, eu tenho certeza, eu ainda não vejo, mas vai acontecer. Ele é o Deus da esperança, e a esperança é porque ainda não chegou. Quem espera, espera em alguma coisa, esperançando. Está esperando não nas mãos do homem, está esperando naquele que pode fazer todas as coisas pela sua vida. O impossível dos homens é possível para Deus. Nós servimos a um Deus vivo, não a um ídolo que tem que ser carregado pelas mãos humanas. Ele mora e habita dentro do meu coração, que é referência bíblica. Os céus dos céus não podem o conter, mas Ele habita no abatido e quebrantado de coração. Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Convém-vos que eu vá, para que eu envie um outro Consolador. Eu e o Pai viremos para eles e faremos morada. Tu és templo de Deus, templo do Espírito Santo. Deleita-te no teu Senhor, dorme com Ele, anda com Ele, agrada-te do teu Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele, na graça dele, e o mais Ele tudo fará. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui nesta noite para vocês. Eu agradeço a oportunidade. Não deixa a palavra de Deus morrer. Se não tivesse visto, pecado não teria. Agora vocês sabem, e quanto mais é dado, mais é cobrado. Hoje o Evangelho foi pregado na vida de vocês. Que Deus abençoe a todos.